Boa tarde a todos. Ahm, como foi dito, este apenas é um recorte muito pequenino daquilo que é o meu estudo. O meu projeto, na verdade, chama-se Património Cultural e Direitos Humanos, Experiências Ibero-Americanas anos 2000. Esta palavra experiências talvez não tenha sido muito feliz no início, mas estou a pensar numa alternativa mais simpática, que não tenha segundas conotações. Mas basicamente o meu projeto de doutoramento, tal como foi explicado, consiste na identificação de iniciativas levadas a cabo por organizações ligadas ao património, sejam, por exemplo, associações, instituições ligadas ao Estado, ONGs, e como é que essas iniciativas podem ajudar a exercitar os direitos humanos. Claro que, ao longo desse processo, também vou encontrando alguns exemplos em que as práticas e os processos patrimoniais podem concorrer exatamente para o contrário, ou seja, para limitar ou para violar os direitos humanos. E então, aquilo que a reflexão que eu vou trazer hoje é mesmo um recorte muito pequenino, porque eu ainda estou na fase de escrita e de tratamento de dados. Portanto, a parte da descentralização e da democratização ia aparecer mais à frente, mas como tive este convite, aproveitei para começar a pensar acerca disso. E então, o que é que eu pensei falar hoje? Pensei tentar refletir acerca deste conceito de descentralização de uma forma se calhar mais abrangente, tentar esticá-lo um bocadinho até ao limite e perceber se ela pode ou não contribuir para facilitar o exercício de direitos humanos e também se, pelo caminho, pode trazer alguns entraves, alguns desafios. Como o meu trabalho final vai acabar por refletir, o tema dos direitos humanos às vezes é tratado ou é pensado quase exclusivamente em contextos onde há vulnerabilidade social, ou seja, em contextos extremos. Mas aquilo que eu tenho vindo a perceber é que o tema dos direitos humanos tem outras nuances que acabam por estar excluídas da literatura existente. Quais são então os meus objetivos para hoje? Perceber, a partir dos estudos de caso que vos trago aqui, diferentes tipos de descentralização, tentar compreender quais os seus benefícios, oportunidades, mas também que entraves e desafios é que eles trazem. Qual foi a minha metodologia para o doutoramento e que acaba por se refletir aqui? Eu tive uma análise bastante completa daquilo que são os documentos normativos internacionais, mas também sobre os direitos humanos. E, como vou mostrar mais à frente, isto acaba por ser um polvo, porque os direitos humanos têm várias escalas. Tem a internacional, que é, por exemplo, pensamos na ONU, tem a regional, por exemplo, a Interamericana, ou o Conselho da Europa, por exemplo. Depois temos a doméstica, não é? E por aí fora. Eu também fiz algumas entrevistas a atores patrimoniais, e aqui quando eu falo em atores patrimoniais não tem que ser necessariamente só pessoas cuja profissão está ligada ao património, pode ser pessoas que estão ligadas ao património de forma informal, porque pertencem a associações que defendem o património, porque pertencem a movimentos de ocupação, ou seja, também procurei aqui trazer outros atores que normalmente não são tão analisados naquilo que é a literatura existente e também tive a oportunidade de observar direta e indiretamente algumas iniciativas. Porquê é que esta questão é importante? Porque o meu projeto levanta muitos desafios éticos. Como eu sou financiada pela FCT, eu tenho que seguir o código de autoavaliação, acho eu, self-assessment, da FCT. E há alguns parâmetros que eu tenho tentado respeitar, nomeadamente o consentimento. Sempre que eu faço uma entrevista, a pessoa recebe antes um convite. Nesse convite vem um documento em que eu explico em que é que consiste o estudo, o que é que eu estou a tentar identificar, quais são os riscos que a pessoa pode ou não estar sujeita, como é que ela pode beneficiar a nossa pesquisa e como é que a nossa pesquisa a pode beneficiar a ela. Depois também tem questões de privacidade, porque às vezes, como são tópicos muito sensíveis, é preciso garantir o anonimato de quem está a dar a entrevista e depois cria outros desafios, porque se eu vou manter uma pessoa anónima e a pessoa quer estar representada e outra não vem, ou seja, ainda são coisas que eu estou a apurar. Proteção de dados, também pelas mesmas questões,
E depois a FCT traz esta questão, esta categorização do que são as pessoas ou grupos de pessoas consideradas vulneráveis. E faz menções específicas, por exemplo, pessoas que não conseguem dar consentimento porque têm alguma doença do foro psiquiátrico, pessoas que podem estar, por exemplo, sobre dependências químicas. E aquilo que eu imaginava e que depois se confirmou é que, de facto, muitas destas iniciativas envolvem essas pessoas. Então, aquilo que eu optei por fazer, sendo que eu não tenho formação de psicologia nem dessas áreas, foi, sempre que possível, fazer as entrevistas aos atores do património e não necessariamente aos públicos-alvo das iniciativas, porque acho que teria que ter competências que não tenho e que também... Há outra questão que é, sendo o meu projeto em Portugal e no Brasil, eu acabei por ter que fazer trabalho de campo em zonas do território que eram bastante complexas, que eram conhecidas por terem uma alta taxa de criminalidade, e a parte ética também se aplica a mim. Eu também tenho que me proteger, não vou estar a tirar fotos num sítio onde posso ser atacada, né, por estar simplesmente na rua. Então há todas estas questões que estão a ser resolvidas ao longo do processo. Eu não vou aflorar assim em profundidade a questão da descentralização, porque já vi que os outros colegas também vão falar sobre isso. Trouxe assim duas definições muito gerais: descentralização, ato ou efeito de descentralizar, sistema oposto à acumulação dos poderes no governo central, ou seja, descentralização é a ideia de ramificar o poder, descentralizar, dar certos poderes às coletividades locais, disseminar por todo o país as administrações, indústrias, organismos que se encontravam agrupadas no mesmo lugar. E aqui já temos uma ideia então de descentralização ligada ao território. Para vos simplificar esta ideia da doutrina internacional do património cultural na sua relação com os direitos humanos, eu trago-vos aqui uma lista daqueles que eu considero os instrumentos normativos mais importantes para quem está a começar a abordar este tema dos direitos humanos. Temos outros, como vos disse, a outras escalas, mas estes considero que são o ponto de partida. Aqui não vou aprofundar essa questão também, mas aquilo que eu tenho notado e que também já existia na literatura é que, de facto, aquilo que nós entendemos hoje por direitos humanos foi formulado, sobretudo, de 1945 em diante. Claro que para trás haviam outras legislações que pensavam os direitos, mas não na nossa concepção atual. E depois há debates que vão entrar necessariamente na minha tese, como a questão desta ideia de são os direitos humanos universais, qual é a diferença entre a teoria e a prática, como é que eles podem ou não ser limitativos, por exemplo, a questão dos direitos individuais e coletivos. Essas questões vão entrar, mas para hoje seria muito extenso, portanto vou deixá-las de fora. Quando então trago a questão da descentralização, aquilo que eu procurei perceber se na Constituição portuguesa e brasileira havia referências e se elas estavam ligadas à ideia dos direitos. Vocês vão ver que a maioria dos trabalhos que tratam a questão do património dos direitos humanos concentra-se sobretudo nos direitos culturais. E aquilo que eu procuro fazer com o meu trabalho é demonstrar que não, que vai muito para além disso, trata a dimensão social, económica, política, civil. Mas então, na Constituição do Brasil, temos este excerto que diz: o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais, que é importante porque nos demonstra então a responsabilidade de cima para baixo, no sentido de favorecer o exercício de direitos. Ainda também na Constituição da República Federativa do Brasil, lemos: o Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração de forma descentralizada e participativa, tendo por objetivo o pleno exercício dos direitos culturais. Ou seja, começa aqui então a surgir essa ideia de descentralizar o poder e envolver outras entidades. No universo português, as tarefas fundamentais do Estado incluem promover o bem-estar e a qualidade de vida do povo e a igualdade real entre os portugueses, bem como a efetivação dos direitos económicos, sociais, culturais e ambientais. Ou seja, uma vez mais, esta ideia de que o Estado tem responsabilidade em facilitar o exercício de direitos. E depois o Estado promove a democratização da cultura, em colaboração com os órgãos da comunicação social, as associações de defesa do património cultural e outros agentes culturais. E são também estes outros agentes culturais que procurei encontrar e trazer para a minha análise. O primeiro exemplo que eu vos trago é de um casarão que se encontra em Belo Horizonte, Minas Gerais, no Brasil, e que se chama Espaço Comum Luís Estrela. Não sei se alguém conhece. Não? Ok. Este era um casarão que estava abandonado, era um casarão que pertencia
à Prefeitura de Belo Horizonte e que esteve muitos anos num processo de ser ocupado por empresas privadas, mas depois o processo nunca avançava e houve um grupo de pessoas ligadas à cultura, mas não só, que decidiram organizar-se, criar um movimento e ocuparam este casarão. E ocuparam este casarão porque, na opinião deles, não havia espaços na cidade que não fossem espaços institucionais para a criação de arte. E então temos então já esta ideia dos direitos culturais, não é? A necessidade de um espaço onde se possa exercer o direito, por exemplo, de produzir. Mas há aqui outras ramificações. Porquê? Porque este era um casarão que antigamente foi um hospital psiquiátrico, depois foi uma instituição para crianças que também tinham alguma espécie de sofrimento psíquico e está ligado àquilo que no Brasil se chama a luta antimanicomial, que foi realmente esta luta contra aquilo que se considerava um sistema bastante violento contra as pessoas que tinham ou eram consideradas de alguma forma loucas, que por vezes essa loucura era apenas só uma inconformidade com aquilo que eram as normas, não é? E então este coletivo, passado um ano de muita luta, de muita negociação, conseguiu a aprovação da Prefeitura, que lhes cedeu o espaço para eles o gerirem. E aqui temos esta ideia da descentralização. A contragosto, a Prefeitura acabou por ceder o espaço, acho que pensa 10 anos, para que este coletivo atue. E eles fazem assim diversas atividades que eu acho interessantes, porque concorrem para o exercício de diversos direitos que não são só necessariamente culturais. Um deles é um curso, que é o Cursinho Afirmativa, que pretende dar apoio, explicações a pessoas que estão no secundário e que querem ter acesso ao ensino superior, mas como não têm dinheiro para ter outro tipo de apoio fora da escola, têm que recorrer à associação. E a ideia deles é combater a desigualdade no acesso ao ensino superior. No entanto, têm outras ações, por exemplo, eles têm um núcleo de gastronomia e às vezes fazem jantares e convidam pessoas em situação de vulnerabilidade social, por exemplo, mães solteiras, para comer com eles e ajudam-nas a recolher bens essenciais. E, portanto, como vemos aqui, realmente, este património que está a ser recuperado por este grupo, que inclui arquitetos, que inclui artistas, músicos, está a confluir realmente para o exercício de direitos a diversas dimensões. O segundo exemplo que vos trago é o da Escola de Música Samba Preto Choro Jazz, e o nome é propositadamente assim, Samba Preto Choro Jazz. Eles criaram uma palavra que, na ideia deles, congrega esta ideia do património imaterial afro-brasileiro, e é preciso dizer que Ouro Preto é uma cidade que tem um passado colonial fortíssimo, a Escola de Música Samba Preto Choro Jazz propõe-se primeiro então a promover, a valorizar e a difundir o património afro-brasileiro a partir da música, mas não só. Presta homenagem a uma figura que está entre o mito e a realidade, que é a figura de Chico Rei, que se pensa ter sido um homem que foi traficado do Congo e que veio com a sua família para ser escravizado em Ouro Preto, supostamente com a sua família. Porquê supostamente? Porque há relatos orais, mas há poucas fontes documentais sobre esta pessoa. No entanto, está a ser desenvolvido um projeto paralelo para perceber se esta pessoa existiu ou não. E uma das coisas interessantes desta escola, eles têm várias atividades, têm, por exemplo, a Combatuque, que é esta Kombi que circula pelo território, que sai do centro de Ouro Preto, que vai à periferia e que leva aulas de música, que leva livros, que leva bens essenciais para a comunidade que não tem acesso à localização física da escola. E tem ainda uma componente muito interessante também, que é, eles são a representação da luta antirracista no território. Porque durante a Covid-19, sem querer, eles acabaram por ter que fazer algumas denúncias, porque sofreram violências verbais, de conotações racistas, e a partir dessas reivindicações e protestos conseguiram o apoio da Prefeitura, que criou várias medidas a nível local para combater o racismo, e até o apoio das forças militares, que agora frequentam a escola e apoiam as suas atividades. Portanto, vamos uma vez mais além dos direitos culturais e vemos aqui uma procura também pela luta contra a discriminação. O terceiro exemplo que vos trago é um exemplo mais institucional, que é da Fundação de Cultura, que está ligada à Prefeitura de Belo Horizonte.
Aqui a ideia de descentralização se calhar já é mais óbvia, mais direta, aquilo que a Fundação procura fazer, também por falta de recursos e alguma dificuldade em gerir toda a procura que tem por parte das comunidades, é descentralizar as atividades para as periferias, porque aquilo que eles compreendem é que tudo o que são instituições culturais tendem a concentrar-se na avenida principal de Belo Horizonte e o resto do território acaba por não ter acesso à cultura e, portanto, também tem mais dificuldade em exercer os seus direitos culturais. Eles têm várias iniciativas, tiveram, por exemplo, esta exposição sobre a Anne Frank, que na verdade foi um ponto de partida para tratar o tema da discriminação, e envolveu também um conjunto de jovens da periferia que partilharam os seus próprios testemunhos de como é que eles sofriam discriminação e trouxeram isso para os conteúdos da exposição, mas tem outras atividades. Tem, por exemplo, visitas ao território, sobre arquitetura, em que se convidam pessoas em condição de sem-abrigo para conhecerem os espaços, e isso também serve como uma espécie de desculpa para depois os ajudarem, dando-lhes um lanchinho, dando-lhes acesso a sítios onde eles possam tratar da sua higiene. Então, às vezes, o património acaba por ser, não é o fim, mas é o meio para algo mais. E, finalmente, este exemplo ainda está pouco desenvolvido, porque eu ainda não consegui ir a Porto Alegre, então eu tenho a ideia, mas ainda não consegui apanhá-los, porque, basicamente, há uma associação que se chama Um Coletivo, que tem esta ideia muito interessante de criar um museu nómada para abordar a questão da discriminação contra as pessoas ciganas. E aquilo que eles fizeram foi convidar um conjunto de artistas para criarem património que vai ser então depois exposto nesta carrinha que vai circular pelo território do Alentejo. Como eles circulam, eu ainda não os apanhei, mas gostei da ideia e vou tentar incluí-los até ao fim do projeto. O que é que eu observei das entrevistas? Regra geral, claro que nós nunca sabemos as intenções que estão por trás, não é? Nós acreditamos que as pessoas tratam os temas dos direitos humanos porque se preocupam com o tema. Às vezes isto também pode ser um instrumento de marketing ou uma maneira de criar uma relação mais pacífica com as comunidades. Depois temos que discutir se os meios, se os fins justificam os meios. De qualquer das formas, há algumas coisas interessantes que eu notei. Notei que há algumas comunidades e associações que, por sofrerem de discriminação noutros campos, às vezes assumem que a sua falta de recursos é-lhes exclusiva, que não há outros grupos e outras comunidades que também passam pelas mesmas dificuldades. Notei que há sempre disputas, ou seja, há grupos e comunidades que procuram, que sentem sempre que não estão suficientemente representadas, apesar de, às vezes, quando se vão ver as provas, têm muito mais representação do que outras, e então há sempre estas tensões que, sobretudo, as pessoas que trabalham em instituições mais, vamos dizer, clássicas, têm que lidar, não é? Porque é sempre necessário fazer esta explicação de, ok, vocês usam um espaço hoje, mas era importante que vocês levassem o vosso património para a periferia. Mas nós não queremos ir para a periferia, nós queremos estar naquilo que é o espaço nobre. Sim, mas estando no espaço nobre, vocês também só vão chegar a um tipo de pessoas. Porque é que vocês não procuram levar? Então, há estes jogos das duas partes e eu acho interessante aqui trazer a perspectiva do ator do património também, porque aquilo que eu vejo nos estudos é que parece que há só a visão das comunidades, no sentido de pensa-se pouco também naquilo que está dentro das instituições e das associações. E sim, a regra geral, independentemente se são associações, se são organizações não governamentais, a queixa é sempre a mesma: falta de recursos humanos, falta de recursos financeiros, esta dificuldade às vezes em explicar o tema dos direitos humanos, especialmente porque no Brasil há uma retórica que é compreensível, não é? Se formos a pensar nas discrepâncias sociais, que há esta ideia de que houve até este discurso, sobretudo durante a pandemia, que os direitos humanos são só para os criminosos. Porque há uma confusão entre aquilo que é a doutrina dos direitos humanos e o exercício dos direitos humanos.
E então o Brasil, até se calhar mais do que Portugal, é um território desafiante neste aspecto e é sempre preciso ter muito cuidado e considerar todas as partes envolvidas, não só aquelas que nós às vezes consideramos até por preconceito que são vítimas, não é? E desconsiderar às vezes os outros que também podem estar noutras situações de fragilidade que nós não pensámos a priori, porque se calhar é inconveniente, mas é preciso pensar nisso. E pronto, resultados. Nestes casos em concreto que eu vos trago, que patrimónios é que eu encontrei? Eu pensei sempre no património sem esta dissociação entre o material e o imaterial, não é? Portanto, estou a partir sempre um está ligado ao outro, mas encontrei, por exemplo, grupos que se juntam em torno de arquiteturas abandonadas, do património musical, da dança. Depois encontrei diversos atores, pessoas que pertencem a museus, a associações, a movimentos de ocupação, a entidades do Estado, comunidades, e dentro das comunidades, como puderam ver, mas também pela natureza do território, há então comunidades que se destacam, não é? Por exemplo, em Belo Horizonte há uma grande percentagem da população a viver em condição de sem-abrigo, há muita dependência química. Em Ouro Preto nós vemos demograficamente que a maioria das pessoas se identifica como negra ou parda e a maioria das pessoas diz que já sofreu ou sofre de discriminação, e todas estas nuances vão depois também contribuir para aquilo que são as perspectivas destas pessoas, não é? Acerca dos seus problemas, da sua realidade e da sua relação com o património. Então, eu trouxe aqui uma ideia da descentralização, naquela forma mais literal, do poder estatal, que depois se distribui, não é? Para outros poderes, seja, por exemplo, associações locais, movimentos, indivíduos, seja ao nível do território, do centro para a margem, mas também tentei esticar aqui um bocadinho o conceito. Benefícios. Regra geral, parece que sim, que a descentralização ajuda ao exercício de direitos humanos, no entanto, pode trazer também grandes desafios. Por exemplo, este movimento de ocupação, no final, a situação correu bem, mas podia ter corrido mal. Se a prefeitura não tivesse negociado, aquilo que eles fizeram podia ter sido considerado ilegal, não é? E podia ter sido considerado também um abuso ou uma violação, porque se estavam a apropriar daquilo que era um património do Estado. E depois há outras questões, que é aquilo que eu tenho percebido também, é que nós não podemos ser ingênuos quando tratamos destas questões, porque pode haver grupos e podem haver pessoas que queiram utilizar o património também contra os direitos humanos, para seguir narrativas, por exemplo, racistas. E isso, no território brasileiro, há vários exemplos disso. Trago-vos aqui algumas referências, caso alguém queira ler mais sobre o tema, são assim aquelas que têm mais visibilidade a nível internacional. Pronto, tenho aqui muita coisa para trabalhar, muita coisa para pensar, mas espero que tenham gostado e estou disponível para as perguntas depois.